Bem-vindos a mais um vídeo. O final de ano é sempre aquele momento de refletir sobre as nossas metas, pensar o que deu certo no nosso ano e o que a gente quer de fato para o ano que vem, né? Então eu decidi separar aqui uma lista de livros que eu considero que podem ajudar você a estipular melhor as metas e ver o que você precisa para sua vida. E caso você tenha caído de paraquedas por aqui, este é um canal que fala muito mais sobre literatura, não tem muito livro de não ficção aqui. Então eu sempre acho interessante quando a literatura vai lá e reflete aquilo que a gente quer para a vida ou reflete o que acontece nas nossas vidas. Então essa seleção vai falar tanto sobre aquilo que a gente pode de fato aplicar em 2026, como também sobre metas, sobre sentido, sobre coisas que realmente a gente pode aprimorar. Então eu acho que aqui ficou uma pilha de livros, né, que vai ajudar você a construir um 2026 melhor. Eu consegui separar mais ou menos por blocos temáticos, digamos assim, e a gente vai começar falando justamente sobre metas e constância. Recentemente eu li um livro de não ficção que me fez pensar muito sobre isso e foi muito interessante porque o tema dele não é algo que tem muito na minha vida, mas as reflexões e a forma com que o autor escreveu o livro e conversou conosco por meio desse livro me surpreendeu bastante. Estou falando do que eu falo quando falo de corrida, do Murakami, provavelmente um dos melhores livros para a gente pensar sobre constância e consistência na nossa vida. Porque, claro, ele vai falar sobre corrida, que é uma coisa que sempre demanda bastante disciplina mesmo, né? Você precisa fazer alguma coisa todos os dias ou com certa frequência, ao mesmo tempo você precisa entender e sentir o próprio corpo. E eu acho que a gente sempre começa um novo ano, ou enfim, estipula metas pensando nisso, né? Pensando na nossa saúde, pensando em exercício físico. Então, esse livro fala muito sobre isso, porque ele nos faz pensar nos nossos limites e também naquilo que a gente deve fazer para atingir um objetivo. Então, mesmo que fazer algo todos os dias e fracassar muitas vezes seja algo meio cansativo, tudo isso faz parte de um processo para atingir certo objetivo, né? Se a gente quer de fato atingir o objetivo e quer chegar no nosso máximo, chegar, enfim, num pódio, caso seja, né, algo nesse sentido de corrida ou mesmo de um esporte. Mas se a gente quer simplesmente atingir o máximo que o nosso corpo pode dar, nós vamos precisar de metas de disciplina, de constância. Então, esse aqui é um livro que vai conversar muito sobre vários assuntos e não só sobre corrida ou mesmo que seja sobre uma atividade física em si. Vai falar sobre a necessidade de disciplina que todo mundo precisa ter para atingir qualquer meta que seja. E aí, pensando em constância também, e essa ideia de fracassar, né? Ideia de que a gente muitas vezes vai ser destruído, mas a gente nunca vai ser derrotado, né? Então, quem já leu com certeza já lembrou. Estou falando de O Velho Mar, do Ernest Hemingway, porque aqui a gente, né, tem um livro de ficção em que um homem está muito velho, e mais uma vez a gente conversa sobre essa ideia do tempo passando, que eu acho que é algo que sempre faz a gente pensar também muito nesses momentos de virada de ano ou momentos marcantes na nossa vida, né, de modo geral, mas enfim. Aqui a gente tem um homem muito velho que sempre pescou, que tem aí a sua casinha, que tem os seus afazeres, mas ele tá há muito tempo sem conseguir pescar um peixe e ele precisa disso para sobreviver, né? Então ele vai mais uma vez ao mar, ele consegue de fato pescar um peixe, só que esse peixe é muito grande e se mostra um grande desafio para ele. Aqui a gente tem resiliência, a gente tem também a relação do homem com a natureza. Então, eu penso que esse livro seja um livro muito bom para a gente começar o ano e pensar sobre os nossos objetivos e pensar especialmente que muitas vezes nós não vamos vencer a batalha, mas podemos, mesmo assim, vencer a guerra, porque todos os dias nós estamos lutando alguma batalha, né? E não necessariamente nós vamos vencer, muitas vezes nós vamos perder, e às vezes a dignidade também está na derrota. Eu acho que esse livro fala muito sobre isso, e eu penso que seja um livro muito bom para não necessariamente pensar que a vida tem também os seus percalços, né? Mas buscar vencer, buscar sempre lutar, porque mais importante do que vencer sempre é lutar sempre e tirar, né, grandes lições de tudo que acontece na nossa vida. Eu acho que O Velho Mar fala muito sobre isso. Agora, num âmbito um pouco mais existencial, digamos, né, sempre que eu falo sobre isso, sobre sentido de vida, sobre ter objetivos e viver de uma forma que não seja o melhor para os outros, mas o melhor para nós mesmos e para aquilo que a gente acredita, para valores e tal,
muitas vezes eu não menciono esse livro aqui, vocês sempre comentam, então dessa vez eu não posso deixar de lado A Morte de uma Elite, de Lev Tolstói, porque é claro que esse é um dos livros que mais fala de uma forma direta sobre o sentido da vida, sobre estarmos no final da nossa vida, olhar para trás e perceber que a gente fez muito mais aquilo que esperavam da gente do que aquilo que a gente realmente queria, ou mais do que isso, aquilo que realmente importa, né? Então pensar sobre o que realmente importa está muito aqui em A Morte de uma Elite, que é um livro que você consegue ler em um dia facilmente. É um russo profundo, mas é um russo mais tranquilo de ler, então é sempre uma boa indicação, né? Sempre uma boa pedida aqui fazer a leitura dessa novela de Tolstói. Existe sim algo muito mais religioso, até existencial mesmo, como eu falei aqui nessa novela, mas ao mesmo tempo todo mundo que for ler esse livro, independente, né, da religião, independente do ponto de vista de visão de mundo, vai perceber que aqui nós temos uma mensagem muito forte sobre o olhar para trás e se arrepender daquilo que fez na vida. E até para dar duas dicas extras, são dois livros que eu sempre falo por aqui, acho que vocês já cansaram de me ouvir falar, mas enfim, não posso deixar de mencionar dois livros, que é Homem Comum, do Philip Roth, e Stoner, do John Williams, que são dois livros que também falam sobre isso, sobre será que a gente está vivendo aquilo que a gente realmente quer viver e onde nós vamos parar com as nossas atitudes? Será que nós estamos vivendo com plenitude? Enfim, eu acho que esses dois livros falam muito bem sobre isso e eu não poderia deixar de pelo menos fazer uma menção honrosa a estes dois. Mas é um livro de não ficção que vai falar diretamente sobre a busca pelo sentido, né? Como o próprio nome já diz, é o Em Busca de Sentido do Viktor Frankl. E aqui a gente tem o Viktor, que já era um grande estudioso, ele inclusive teve encontros, enfim, trocas de cartas com Freud na época. Ele já era um grande intelectual quando foi preso em campos de concentração por ter uma família judia, né, de origem judaica. Ele vai perder os pais e ele vai perder a esposa e mesmo nesse contexto, ele continua estudando aquilo que ele já estudava na época, que é a logoterapia. Então aqui nós temos mesmo um livro que é mais psicológico, que vai falar, né, sobre uma teoria psicológica, digamos. Não estou usando os termos técnicos falando, né, na área da psicologia, mas o importante é que aqui nós temos justamente essa ideia de você ver nas piores situações e no pior do que há no ser humano, que ainda assim você pode ter esperança e você pode ter algo em mente que vai te levar para frente, né? Mesmo nas piores situações, como eu falei, e mesmo nas adversidades você pode encontrar lições. Eu penso que, para além dessa ideia teórica, né, da teoria da logoterapia que nós temos aqui, esse é um livro que vai ensinar todo mundo, né? Desse ponto de vista, no sentido de que se Viktor Frankl conseguiu encontrar sentido no pior do que há no ser humano, imagina a gente com as nossas adversidades que às vezes parecem tão minúsculas, né? Então esse é um livro que é muito tocante e é um livro que vai te ensinar muito. E tem muito a ensinar pra todo mundo. É meio clichê, né? Eu sei que é meio clichê a gente falar nessas coisas de pessoas que passaram por situações horríveis e pra pensar na nossa vida de uma forma mais positiva e tal. Mas aqui, além disso, a gente ainda tem algo mais teórico mesmo, né? Que é colocado aqui pra gente aplicar na nossa vida diretamente. Então acho que faz sentido encaixar esse livro aqui nessa ideia. Esse ano eu finalmente li um livro que todo mundo indica e tem que indicar mesmo, porque ele vai dialogar tão bem com tudo aquilo que a gente passa hoje em dia, com essa ideia de viver no automático, com essa ideia de se doar muito e não perceber o quão essencial ou não você é, quão descartável ou não você é. Enfim, especialmente nas relações de trabalho, né, que estamos todos extenuados, estamos trabalhando enlouquecidamente, essa ideia de produtividade, mas que essa produtividade não preenche vazios. Então eu acho que também falando muito nesse sentido, temos A Metamorfose, de Franz Kafka, que é um livro bem perturbador. Eu falo sobre isso no meu vídeo, eu fiz um vídeo trazendo várias interpretações para esse livrinho minúsculo aqui, que você também lê em um dia. Mas A Metamorfose eu acho que se encaixa muito bem nessa ideia de não viver mais no automático, de perceber as nossas relações humanas, né, e como essas relações podem ser tão prejudiciais ou nos erguer, né, enfim. Tem aqui uma questão de alienação mesmo e tem uma questão também de relações familiares que é muito profunda, especialmente no contexto do Kafka, que tinha problemas com o pai, problemas com a família, mas especialmente com o pai, que era muito autoritário e ele buscava amor e só recebia, né, ordem. Então eu acho que A Metamorfose
vai muito nesse sentido. E eu acho que outro livro que eu posso indicar aqui como uma menção honrosa para vocês, mais ou menos nessa ideia de deixar de viver no automático, é o Bartleby, o escrivão do Herman Melville, que é autor de Moby Dick, né? O que pode nos levar, né, viver dessa forma, de simplesmente buscar a produtividade e simplesmente dar para os outros, ao invés de também receber, né? Então é um livro bem profundo nesse sentido. Mas a Metamorfoses foi uma leitura que me impactou muito e eu acho que pode impactar todo mundo. É claro que pode trazer interpretações divergentes em vários sentidos, como eu falei lá no vídeo específico sobre ele, mas faz pensar especialmente sobre isso, né? Qual que é a sua função no mundo? Onde você é essencial? Será que você é tão insubstituível? E como se tornar uma pessoa insubstituível? Em que âmbitos da nossa vida nós, de fato, somos insubstituíveis, né? Porque eu considero que isso vai muito mais para um lado emocional do que simplesmente ser produtivo no trabalho ou, enfim, de sustentar alguém, de trazer dinheiro, porque o verdadeiro sentido vai muito além dessas coisas que, infelizmente, nós priorizamos muito mais hoje em dia. E também nesse sentido a gente pode falar em sucesso. O que é sucesso, né? O que nós buscamos na vida e o que a gente considera que vai ser o auge, assim, do agora eu cheguei no auge da minha vida, agora eu sou uma pessoa bem-sucedida. E falando muito sobre isso, nós temos um livro bem bonito, bem profundo, do Érico Veríssimo, que é O Olhar dos Lírios do Campo. Esse não é um livro perfeito, tem algumas imperfeições técnicas mesmo, e o próprio Érico Veríssimo vai assumir esses problemas. Mesmo aqui nessa edição tem um textinho do Érico falando sobre isso, mas aqui nós temos Eugênio, que é um homem que era pobre e que viu a família passar muita necessidade, viu muito sofrimento, e por conta disso ele decide ser médico, muito mais num contexto de ser bem-sucedido e rico, mas numa riqueza que talvez não compense, né? Uma riqueza que não vai de encontro àquilo que ele quer para a vida dele. E para chegar nesse sucesso que ele colocou na cabeça dele, ele passa por cima de coisas que eram de fato importantes e ele não percebeu. Então, apesar de ter alguns clichês, apesar de ter aí uns problemas que eu também comentei no vídeo específico para esse livro aqui, eu acho que, especialmente a primeira parte dele, vai fazer a gente pensar justamente sobre isso. O que adianta a gente ficar nessa rodinha, né, aqueles ratinhos de laboratório, de ficar trabalhando enlouquecidamente e pensar, não, ó, com o próximo patamar do sucesso financeiro que eu quero, ou do sucesso social que eu quero, eu vou poder prover a vida que eu queria prover para aqueles que eu amo. Mas nesse meio tempo você simplesmente ignorou as pessoas que você ama, ou você deixou de aproveitar a sua vida, enfim. Esse livro fala muito sobre isso e é bem bonito também. É um livro bem fácil de ler, tem uma escrita maravilhosa, que é a escrita de Érico Veríssimo, né? Um dos meus escritores preferidos da vida. E vai falar muito também sobre essa ideia de sentido. Agora o nosso gênio brasileiro também nessa ideia de sucesso, só que de um jeito muito mais irônico, né? Porque estamos falando de Machado de Assis. A questão em Machado de Assis, que eu acho muito interessante, é que o próprio Machado vai sempre trazer essas ideias de sentido e as ideias de sucesso, dinheiro, riqueza, poder, nome, né, renome, e ele próprio se deparou com essas situações na vida dele. Então ele traz sempre de um jeito ácido, de um jeito crítico, mas você percebe ali que esses personagens também estão desperdiçando muitas coisas em prol daquilo que não é o que realmente importa. Então, para falar desse tema, temos dois livros dele, que provavelmente são dois grandes romances dele, né? Enfim, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o romance mais importante dele. Tem Dom Casmurro, né? E sempre que eu falo que Memórias Póstumas é meu preferido, vem o pessoal falando, nossa, mas eu prefiro Dom Casmurro, enfim. Temos aqui Memórias Póstumas e temos também Quincas Borba. São dois livros que vão trazer críticas justamente à sociedade que espera que você tenha sucesso, ao mesmo tempo essa sociedade não vai te permitir se encaixar tão bem nela, porque você não tem as origens certas, o berço certo, enfim, críticas sociais, de fato, né, que Machado traz à sociedade da época, mas sempre tem, no fundo desses personagens, uma ideia de desperdício da própria vida, especialmente Memórias Póstumas, né, que já tem todo esse tom de ser um narrador defunto que vai lembrar a própria vida e vai se arrepender, né, de
ter uma vida tão amarga. E muitas vezes as pessoas não entendem a ironia que tem em Memórias Póstumas, né? E acham que é um personagem bom, porque é um personagem que não teve filhos, é um personagem que teve dinheiro, enfim. E, na verdade, Machado esteve o tempo todo ironizando essa vida, né? Qual foi o sentido dessa vida? Por que essa pessoa viveu dessa forma? O que ela deixou para a humanidade, mas o que ela deixou para os seus? O que ela fez de bem nessa vida dela? Então, tem muito disso. E tem muito disso também em Quincas Borba, que traz uma crítica ainda mais ácida, especialmente essa ideia de ascensão social e de ter sucesso, de ter riquezas, mas são coisas que não preenchem o vazio existencial que está dentro de todos nós. Então, duas ótimas indicações também para pensar sobre aquilo que realmente importa na nossa vida. Agora, saindo um pouco dessas questões existenciais para pensar em duas coisas que a gente pode aplicar muito bem na nossa vida, né, em 2026, dois livros para trazer, aflorar a sua criatividade. Primeiro, uma biografia que eu acho que eu vou recomendar 1 milhão de vezes para vocês, porque foi a melhor biografia que eu já li na minha vida, que é a de Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson. Porque além da gente aprender sobre a vida de Leonardo, que foi o homem renascentista, que é esse homem impressionante, um grande cientista, um grande pintor, um grande escultor, enfim, todas as possíveis coisas que um homem cria de habilidades, que aprimora de habilidades, a gente tem Leonardo da Vinci. Mas aqui, além disso, o autor, que é um escritor maravilhoso, que vai te envolvendo na história dessa personalidade, mas também vai trazendo coisas para sua vida, ele vai te mostrar que o que moveu Leonardo da Vinci foi a curiosidade. Foi essa ideia de observar o mundo, de observar a natureza, de ver padrões, de ir a fundo em coisas que muitas vezes nós esquecemos, porque hoje em dia a gente não para mais para ver por que o passarinho consegue voar e consegue planar, ou por que um triângulo tem os mesmos lados, enfim, todas aquelas coisas da matemática, da física, que a gente estuda no colégio e fica pensando, meu Deus, quando que eu vou aplicar isso na sua vida, na minha vida prática? Quando que eu vou usar isso no trabalho? Mas Leonardo vai te ensinar justamente que a vida é muito mais que o seu trabalho, então você precisa ver as coisas porque é interessante, porque você precisa ser curioso, porque o mundo te traz um monte de coisas e você tem a possibilidade de ver, de ouvir, de sentir. Então, por que não aprimorar tudo isso, né? Então, é muito interessante como ele traz tudo isso aqui nessa biografia de um jeito quase prático mesmo, né? O último capítulo, a conclusão, é basicamente uma lista de coisas que você pode fazer para viver como Leonardo da Vinci. E é óbvio que nós, meros mortais, talvez não tenhamos a mesma capacidade de Leonardo, que eu acho que é um dom também, né? Uma coisa que não é só aprimorado, é uma coisa que, de certa forma, nasce com a pessoa, né? De ter alguma habilidade maior em um âmbito ou não. Mas existem várias coisas que nós podemos fazer na nossa vida que nos tornarão pessoas mais criativas e nos aproximarão do gênio que foi Leonardo da Vinci. E ainda nesse mesmo tema, temos Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Eu adoro essa minha edição aqui. E ele foi um grande poeta da língua alemã. E aqui nós temos justamente cartas trocadas com um aspirante a poeta, um aspirante a escritor, que pediu dicas para o Rilke. E aqui nós temos as cartas do Rilke para ele, né? E ele também traz essas coisas de criatividade, mas num sentido de solidão e num sentido mais interno, assim, mais do que observar o mundo, observar os padrões, observar a natureza, que é o que o Leonardo da Vinci fazia. O Rilke vai trazer muito mais a ideia de olhar para dentro de si e pensar e refletir e tirar daquilo que está dentro de nós mesmos a criatividade e a arte, né, que vem muito disso, vem muito da reflexão, a reflexão solitária. Então eu acho que é um livro que vai também aflorar essa ideia, né, da criatividade, e é um livro que traz reflexões muito bonitas, mais do que, eu não quero ser poeta, para que eu vou ler esse livro? Eu acho que a criatividade sempre vai trazer algo bom para a sua vida, ainda que seja no trabalho, ainda que seja um hobby, enfim, de alguma forma, estimular a nossa criatividade nos torna humanos melhores. Então eu acho que esses dois livros vão trazer muitos ensinamentos nesse sentido, para um 2026 mais criativo, mais alegre, mais bonito, porque afinal a beleza importa, a gente precisa ver a beleza no mundo, né? E para finalizar, eu tenho dois livros um pouco mais profundos, um pouco mais complexos também, mas para quem quer ir fundo mesmo nessa ideia de sonhos, de ilusões,
do que nós devemos fazer nas nossas vidas, do que queremos, do que podemos, né, que são coisas diferentes. Eu queria trazer aqui 2 personagens que são 2 sonhadores, que são talvez 2 iludidos ou desiludidos em determinados momentos, mas são 2 livros mais profundos mesmo e que fazem a gente refletir muito sobre a nossa vida. Estou falando de Don Quixote de La Mancha, que é um calhamacinho, né? Eu trouxe aqui o volume 1, que é a parte preferida do livro, na minha opinião, a minha parte preferida do livro. Mas Don Quixote é provavelmente o grande sonhador da literatura, né? E a gente sabe que ele decide viver aquilo que ele lia nos livros de cavalaria, ele sai pelas ruas sendo um cavaleiro andante, numa época que isso não existia mais, então ele é tido como louco, e ele é tido como esse grande sonhador, grande iludido também, mas ele ensina muito a gente, porque em muitos momentos em que se considera que ele não está são, que se considera que ele está agindo de forma maluca, ele traz ensinamentos muito bonitos e também nessa ideia de buscar o sentido, de buscar aquilo que importa e aquilo que é o bem. Então, esse é um livro que muitas vezes vai ser engraçado, vai ser irônico, vai ser mais difícil, tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, porque é um livro antigo, né? O primeiro grande romance moderno, quando a gente vê a literatura historicamente, mas Don Quixote é um livro muito profundo, especialmente quando a gente quer pensar, né, sobre essa ideia de sonhos e ilusões. E outro livro que vai tocar muito sobre isso, e que foi uma das minhas melhores, eu acho que foi a minha melhor leitura do ano, eu sempre estou falando para vocês, né, que é Oblomov, do Goncharov, porque aqui nós temos um personagem que vive na imobilidade. Ele sonha acordado, mas ele não consegue atingir esses sonhos, ele não consegue fazer nada para esses sonhos. Porque eu acho que mais importante do que traçar sonhos, né, traçar objetivos na nossa vida, a gente precisa traçar também o que a gente precisa fazer para atingir. E o que a gente precisa fazer nas pequenas coisas, no dia a dia, nos pequenos passos. Porque se nós não conseguirmos dar esses pequenos passos, nós nunca vamos atingir a grande meta final, né? Então a gente começou esse vídeo falando sobre objetivos e metas e a gente termina também no sentido mais profundo mesmo, mais filosófico até, porque eu acho que esses 2 livros trazem muito uma perspectiva meio filosófica sobre sonhos, sobre objetivos e sobre a imobilidade também, mas os 2 livros me pegaram muito nesse sentido, especialmente o Oblomov, né, como eu já falei algumas vezes aqui no canal. Então, para quem quer de fato mergulhar nesses assuntos, talvez sair com uma pequena crise existencial também, recomendo muito a leitura desses 2 livros, que são 2 grandes clássicos da literatura, né. Enfim, esses são os livros que eu queria trazer para um 2026 mais lúcido, um 2026 com metas mais bem definidas e um 2026 com leituras maravilhosas que eu desejo muito para vocês, né? Então eu espero vocês nos próximos vídeos do canal e também nos vídeos do ano que vem. Espero que 2026 seja um ano maravilhoso para todos nós. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida. Lembre-se de se inscrever no canal, isso é muito importante. Estamos chegando aos 20 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo, chame mais pessoas aqui pro canal. E então, até o próximo vídeo.